Nós estamos na nossa 8ª aula, aprendendo com o Senhor, aprendendo com a história da igreja, sobre a reforma protestante. Assunto importante para nós como cristãos, para a gente solidificar cada vez mais os fundamentos da nossa fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre salvação. E a gente vai usar um termo um pouquinho diferente hoje aqui. Termo, talvez, que é a primeira vez que você vai ouvir, que é a soteriologia reformada. O que é soteriologia? Nada mais é do que a doutrina da salvação. Sotéria significa salvação, e logia é estudo, né? Conhecimento, ensino sobre uma situação. E é isso que a gente vai ver hoje. Nós vamos destacar nesta noite aqui duas linhas, duas correntes teológicas que falam sobre salvação. E trazendo bem especificamente correntes teológicas da reforma protestante, o calvinismo e o arminianismo. Aí você fala assim, nossa, mas essas palavras são tão diferentes, o que tem a ver conosco? É para a gente entender no que nós realmente cremos, né? O que é a salvação para nós. Sotéria significa salvação e logia doutrina, mas eu quero estudar com você, ter como texto base esse texto de Romanos, capítulo 11, verso 33 e 34, que diz assim: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Por que a gente vai usar esse texto de Romanos? Para a gente começar a compreender que nós não conseguimos explicar todas as coisas que procedem do Senhor. Nós não conseguimos resumir em poucas palavras todos os propósitos e o intento de Deus para a nossa vida. Os pensamentos de Deus em relação não somente a nós, mas a toda a humanidade, são pensamentos mais altos, são pensamentos mais poderosos. E a gente vai estar vendo isso aqui conforme a nossa aula vai acontecendo. Todas as religiões do mundo possuem, de alguma forma, a sua doutrina de salvação. Todas as religiões, elas possuem uma filosofia, uma ênfase na maneira como as pessoas podem ser salvas. E, por exemplo, algumas delas falam que o relacionamento entre Deus e os homens pode ser alcançado no aprimoramento de boas obras. Outras vão dizer que para as pessoas serem salvas, elas devem procurar um autoconhecimento. E entre tantas outras maneiras e filosofias que a gente vê aí pelas religiões. Cada uma delas, quando é apresentada ao ser humano, ela apresenta uma forma da pessoa se salvar. Ontem eu estava passando um filme na tela quente que falava sobre isso, sobre uma filosofia, uma forma das pessoas alcançarem a paz interior. E para eles iam alcançar a paz interior se eles realizassem alguns desafios. Então, tinham os caras que saltavam de paraquedas, outros despencavam de grandes... como é que fala isso? Não é escalar. Como é que fugiu a palavra? Esquiavam em cânions extremamente íngremes e na neve, achando que se vencessem aquilo, eles estavam se libertando, encontrando a paz interior, voltando para a essência da natureza. Então, as religiões, e elas são diversas. Nós temos milhares de religiões espalhadas pelo mundo, milhares.
e elas apresentam ao ser humano uma maneira dela se salvar. Mas o protestantismo, né? A religião cristã, como ela apresenta a salvação? Então, a igreja protestante reformada, como que ela apresenta a salvação? Então, a gente não pode apresentar a salvação se antes a gente não meditar em como Deus apresenta a salvação para o ser humano, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porque a palavra de Deus, a Bíblia para nós, é a maneira, é o manual de fé, de prática, para nós alcançarmos também a salvação. Então, como que Deus apresenta no Antigo Testamento? Pode passar para frente, por favor. Primeiro, para Israel, a aliança era a chave mestra capaz de abrir as portas que levam ao conhecimento da identidade do Eterno. Como que a palavra de Deus no Antigo Testamento mostra que as pessoas poderiam ser salvas? No Antigo Testamento se aparece muito a palavra aliança. O povo de Israel tinha aliança com Deus e os povos pagãos não tinham aliança. Então era a forma, o primeiro passo para eles alcançarem a salvação. E é interessante que só o nosso Senhor, nosso Deus, Adonai, que apresenta para as pessoas essa ideia de aliança. Em nenhuma outra religião ou outra divindade fala sobre ele ter aliança com seres humanos. Você não vê esse termo no budismo, você não vê esse termo no islamismo, você não vê esse tipo de termo em outras religiões, mas Israel sim. Então, é assim que é apresentado a salvação para o povo no Antigo Testamento. Então, nosso Deus, que é o ser soberano, ele tomou a iniciativa de restabelecer a comunhão com o ser humano. E como ele faz isso? Ele propõe a aliança. Então, a gente vê isso de várias formas e em vários personagens bíblicos. Então, algumas alianças aqui que Deus estabeleceu com o povo. A primeira aliança foi a aliança edênica, a aliança realizada no Jardim do Éden. Então, você vê essa aliança em Gênesis, quando Deus vai criar todas as coisas e cria o homem. E a partir dali ele estabelece um relacionamento com o primeiro ser humano, com Adão e com Eva. E aí o Senhor já começa a mostrar para ele o que é ter aliança. Então, a primeira aliança no Éden. Uma segunda aliança é a aliança de Adão agora, até a chegada do dilúvio, até chegar ali essa situação terrível, aonde Deus se arrepende de ter criado o homem. Então, toda essa dispensação, todo este tempo, Deus ainda se manifestava na vida de Adão, vai se manifestar na vida de Sete, Enoque, ele vai se manifestar. Então já tinha uma diferença entre aqueles que eram descendentes de Sete e os de Caim, por exemplo. Esses são aqueles que não têm aliança com Deus. Então, Deus já está separando o seu povo ali, salvando através da aliança adâmica. Nós temos uma terceira aliança que Deus estabelece, que é a de Noé até Abraão. Então, Noé obedece a Deus, constrói a arca, vai ser da família de Noé ali, ela vai repovoar toda a terra, e essa geração que vai vir do filho de Sem, do filho de Noé, Sem, até Abraão é o que você pode chamar de povo de Deus ali, aliança com este povo, aliança de Noé a Abraão. Deus vai chamar a Abraão, e essa dispensação e essa aliança vai ser até Moisés.
Quando chegar na vida de Moisés, nós vamos ter uma outra aliança, a apresentação da lei, dos 10 mandamentos, todas as ordenanças. De Moisés a Davi, ao rei Davi, o rei que Deus escolheu segundo o coração dele. Então, eu estou colocando as referências para você dar uma olhada, tá? De Moisés a Davi, você vê isso em Êxodo 3, 4, e vai pular para 2 Samuel 7, do 1 ao 29. E, para fechar essa situação de Antigo Testamento, como que Deus apresenta a salvação no Antigo Testamento? Vai agora essa dispensação de Davi até Jesus. Na genealogia de Mateus 1, verso 1, volta lá. Então, 2 Samuel capítulo 7 até Mateus capítulo 1, verso 1, está nessa dispensação da aliança com Davi, e o nosso Senhor Jesus Cristo seria um descendente, né, viria sim da linhagem de Davi, tá? Então, a forma como Deus apresenta a salvação no Antigo Testamento é através de aliança. Aliança é algo que só Adonai mostra que quer ter com o ser humano. Outras divindades não usavam esse termo, não usam esse termo de pacto, de aliança. Como que essa doutrina da salvação é apresentada no Novo Testamento? No Novo Testamento, o conceito de salvação, ele vai incluir os benefícios de sermos salvos, ajudados, libertos, abençoados por Deus de grandes ameaças. Só que no Novo Testamento, essa salvação, ela vem com um entendimento ainda muito maior. Não é só ser salvo dos inimigos por Deus. Não é só ser salvo de uma enfermidade ou da morte. Não é só isso. É uma salvação agora que eles vão compreender que é a salvação da alma. Não é algo que vai ficar apenas no nosso exterior, mas principalmente no interior, que é o que nosso Senhor Jesus vem para aumentar o nosso entendimento. Ele fala na lei que as pessoas poderiam realizar a lei ali, olho por olho, dente por dente. Mas o nosso Jesus vem falando algo maior. Mas a lei fala isso, só que eu dou um novo mandamento para vocês. Eu falo para vocês, ao invés de vocês odiarem o inimigo, amem o inimigo. Ao invés de você emprestar, eu falo para você, dê. Antes vocês achavam que para uma pessoa ser adulta, ela tinha que ser pega em flagrante e na presença de 3 testemunhas. Agora eu falo que não. É adúltero aquele que apenas já cobiça na sua mente uma outra pessoa, que não seu cônjuge. Então, é uma salvação apresentada no Novo Testamento que é maior do que essas, que está apenas no exterior. Ela vem com uma dimensão muito maior. É uma dimensão espiritual. E a nossa teologia reformada, a teologia protestante, ela entende e ela prega que o Novo Testamento deixa transparecer a manifestação da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Então, o que nós nos apegamos? Qual é a nossa doutrina da salvação? Ela está centrada na pessoa de Jesus, em Deus Pai, oferecendo a nós o seu Filho amado, o seu unigênito, para que morresse em nosso lugar e que a gente pudesse ter vida eterna. Mas lembrando que o sangue de Jesus agora e o corpo de Jesus partido naquela cruz é quem faz conosco uma nova aliança. Então, no Antigo Testamento, nós vimos várias alianças que Deus faz com o ser humano. Que faz com Adão, que faz com Noé, que faz com Abraão, que faz com Moisés, que faz com Davi, até chegar a Cristo. Mas agora, no Novo Testamento, é uma aliança que não está sendo feita com apenas um ser humano comum, mas é uma aliança feita com
a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é o Cordeiro e o sangue dele faz a gente vivenciar e ter benefícios de uma nova aliança, muito maior e mais profunda. Existem diversos sistemas dentro do protestantismo que vêm para tentar explicar para nós como que essa salvação de Cristo ela se manifesta na nossa vida. Mas o que a gente quer focar aqui e resumir é a forma como a Reforma Protestante condensou isso. Então, como que nós somos salvos? Como que as pessoas podem ser salvas? Então, em primeiro lugar, os pecadores, todos eles, só são declarados justos, ou seja, abençoados, perdoados, aceitos diante de Deus, somente pela fé. Então, a primeira sola fide. Então, os pecadores são perdoados e se tornam justos somente pela fé, somente em Cristo. Somente pela graça e nunca pelas boas obras praticadas. As boas obras, elas não são capazes de sobrepor ou substituir o que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Então, essa é a verdade. Nós só somos justos, abençoados pela fé em Cristo, somente em Cristo, pela graça. Mas, a partir desse princípio, surgiram algumas outras conjecturas. Tudo bem, é por Cristo, é pela fé em Cristo e pela graça de Deus. Não, nunca por obras praticadas. Mas, ao longo dos séculos, as pessoas começaram a fazer debates, promovendo discussões por teólogos, pensadores e críticos de como a gente se apropria dessa salvação. Somos salvos pela fé, por causa do sacrifício de Jesus, pela graça. Mas como a gente vive isso? Então, começou a surgir debates falando, nós somos predestinados à salvação? Deus escolhe alguns para serem salvos e outros não? Ou a gente tem livre arbítrio? O que a gente pensa acerca disso? Você acredita que você foi predestinado para ser salvo? Então, você fez tanta coisa, você bateu tanta cabeça, você fez tanta coisa errada, e aí, mas mesmo assim, pela dor ou pelo amor, você veio e se rendeu, então você é um predestinado. Ou você é salvo porque você entendeu que Jesus é o único Senhor da sua vida, a mensagem chegou ao teu coração e você escolheu a Ele. No que você crê? Como que você se apropria da salvação? Então, esses debates começaram a se levantar. Lembre-se, a Reforma Protestante veio exatamente para fazer com que a gente tivesse direito de pensar, de raciocinar. E não de pegar as coisas, receber as coisas e considerar como verdade absoluta sem nenhum critério, sem nenhum entendimento. A Reforma Protestante fez com que a Bíblia fosse acessível para nós, não para a gente tê-la como um adereço ou como um elemento supersticioso. Não, ela está nas nossas mãos para que a gente leia, conheça. Leia, conheça, tenha um relacionamento com o Espírito Santo, para que a gente tenha uma interpretação dela, para que ela se revele a gente. Então, com a reforma veio essa liberdade para a gente raciocinar. Por isso os debates, por isso os teólogos se levantam, por isso os pensadores. E aí se levantou essas duas correntes aqui sobre doutrina da salvação. Você sabe no que você crê? Você crê que você é predestinado à salvação ou você crê no seu livre-arbítrio? Você sabe, bem definido? Bem, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então, de qualquer maneira, nós vamos entender aqui para fundamentar esse entendimento, tá?
sem que se tenha sido estabelecida uma conclusão definitiva, nós vamos estudar hoje essas duas teorias, tá? Então, a gente não vai falar tudo hoje sobre calvinismo, nem tudo sobre arminianismo. A gente não vai falar tudo hoje, mas a gente tem que ter considerações aqui prévias. A gente tem que entender um pouquinho do que é falado por aí e saber no que a gente crê, tá bom? Calvinismo, vamos lá. O calvinismo, ele prega sobre a predestinação. O João Calvino, ele foi aquele irmão que organizou a reforma protestante. Então, Martim Lutero, juntamente com outros, realmente fez a reforma acontecer, mas o João Calvino vai vir, alguns anos depois, e ele vai escrever, ele vai documentar, ele vai organizar e escrever o que a gente realmente crê, quais são as doutrinas que a gente crê, claro que sempre coerentes com a palavra de Deus, né? Ele vai resumir o que a gente crê. Então, ele escreveu as Institutas Cristãs. E com base nessas Institutas Cristãs, que até hoje são a base para todas as igrejas evangélicas reformadas, ele coloca essa tese. Ele acredita que nós somos predestinados, que os salvos foram predestinados por Deus para serem salvos. Tá? Só para a gente tentar aqui resumir da melhor forma. Essa doutrina da predestinação também é chamada de doutrina da eleição, os eleitos, a salvação. E o que significa essa doutrina da predestinação? Significa que ela é definida como um ato de Deus por meio do qual Deus elege ou escolhe previamente, antes de você nascer. Deus já escolheu previamente um determinado número de pessoas para se obter a salvação, por meio da fé em Cristo. Então, antes das pessoas nascerem, Deus já predestinou quem será salvo, independente se essa pessoa quer ou não. Se ela quer ou não, ela vai ser salva. Então, tem muitas coisas que ele escreveu, mas a gente vai ficar aqui de olho em 5 teses que respaldam essa doutrina da predestinação. Então, a primeira, total depravação. Para João Calvino, ele entende que a raça humana ela está tão decaída, e a palavra de Deus fala que as pessoas sem Deus, elas caíram realmente da glória de Deus, elas não estão debaixo da glória e da graça, elas estão caídas no seu pecado. Então ele entende que a raça humana está tão decaída que ela nada pode fazer para melhorar ou para ser aceita diante de Deus. Então ela está tão longe do Senhor, o coração está tão em trevas, o entendimento está tão cego, que ela nunca, em hipótese alguma, pensa nas coisas de Deus. Então, nem que ela queira buscar a Deus, ela não vai buscar, porque eles estão tão longe que eles não têm esse entendimento. Então, é como se você não tivesse nenhuma vontade de buscar o Senhor, nada. Por isso que ele fala que as pessoas têm que ser eleitas para quererem entrar numa igreja, sabe? Para ter um chamariz. Porque as pessoas são totalmente decaídas. Então, a segunda tese dele fala da eleição incondicional. Nosso Deus soberano elegeu alguns membros da raça humana para serem salvos, independente da aceitação da sua oferta, que tem como base sua graça e a sua compaixão. Independente se quer ou não ser salvo, vai acabar sendo. Pode fugir. Eu já ouvi pessoas falando isso. Fulano foge, meu filho foge, estou orando há 30 anos. Pode fugir, mas Deus vai pegar ele. Ou pior, a pessoa está na casa de Deus, se desvia. Quer ver o que está acontecendo lá no mundo, está com uma curiosidade, aí vai.
e fica anos fora. Aí tem gente que se apoia nessa tese aqui, fala assim, não, já entreguei para Deus, ele vai voltar. Ele está vivendo o tempinho dele longe de Deus, mas ele é de Deus. Ele é um predestinado, ele vai voltar. E quem diz? Quem garante? Nessas coisas todas, nessas teorias, eu já vi gente que morreu e não tinha voltado, não. Então, eleição incondicional. Dependente se quer ou se não quer, Deus dá um jeito de fazer ele voltar e ser salvo. Terceira teoria. Expiação limitada. Para João Calvino, Deus enviou o seu Filho para prover expiação somente daqueles que ele elegeu. Então, tem pessoas que não vão ser salvas porque Jesus não morreu por elas. Isso é tese dele, tá, gente? Tá certo isso? É importante conhecer a Bíblia para saber, né? Se isso aqui é coerente ou não. Se isso é uma tese ou se isso é uma lei. Isso é tese, não é lei. Porque a lei, ela se torna lei quando ela passa por um experimento e se declarou, realmente isso é real. Por exemplo, a lei da gravidade, não é tese da gravidade, é lei da gravidade. Por quê? Passou por um experimento. O Isaac Newton, um dia lá, a maçã caiu na cabeça dele e começou a procurar entender o quê? Por que que as coisas estão aqui embaixo são puxadas para... Estão em cima são puxadas para baixo? E aí ele começou a estudar, começou a fazer experimentos e foi comprovado. Existe realmente uma lei chamada gravidade. Então não importa se as pessoas reconhecem, acreditam nela, falam, não acredito na lei da gravidade. Não interessa acreditar ou não, ela está aí. Se você quiser ir contra ela, vai se dar mal. Se quiser se jogar lá do prédio, vai ser puxado para baixo. E o que a gente está falando aqui não é de lei. A lei perfeita e agradável é a palavra de Deus. O que a gente está falando aqui são de teses. Então, na segunda tese dele, Jesus teria morrido só por aqueles que Deus elegeu. E ele fala da graça também irresistível. Os eleitos, se foi escolhido por Deus antes de nascer para ser salvo, ele não consegue dizer não à salvação. Ele não consegue falar, não, eu não quero. Vai ser salvo. E a quinta, perseverança dos santos. Uma vez salvos, perseverarão até o fim e receberão a vida eterna. É aquela frase, uma vez salvo, né? Salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já o arminiano, o nosso outro irmão aqui... Ah, não, mas antes de falar do Armínio, deixa eu te falar só uma coisinha para você pensar aqui. Essas 5 teses do João Calvino, elas estão omitindo um conceito específico da soberana divina. Qual é esse conceito? O nosso Deus, ele é soberano mesmo, sobre tudo, sobre todos. Ele tem direito sobre nossa vida, ele tem direito sobre o mundo, ele tem direito sobre todas as coisas. Tudo é dele por criação. Deus fez tudo, então tudo é dele por criação. Só que, mesmo ele sendo soberano, criador de todas as coisas, todo-poderoso, ele não tirou de mim, de você, o livre-arbítrio. Ele não fez de mim, de você, um ser autômato, um robô. Ele colocou em nós alma, ele colocou em nós coração e ele deu livre-arbítrio. Quando ele cria Adão, ele fala, não mexe ali. O que mostra para mim e para você? Que ele tinha livre-arbítrio para obedecer ou desobedecer.
Tudo você pode mexer, mas eu estou te dando uma ordem. Aquilo ali não. Não é para mexer naquele fruto, não é para comer. Então, Deus dá o livre-arbítrio para a gente, mesmo Ele sendo soberano. Então, a gente tem direito de escolha, gente. Ele deu inteligência para nós, e a inteligência é para ser usada para fazer escolhas. E quanto mais é uma situação dessa, que diz respeito ao nosso destino final, a nossa salvação e a nossa alma. Então, Ele nos torna capaz de optar por sermos seus filhos, ou não. Essas cinco teses, elas vão contra o ensino bíblico da superioridade e do sacrifício de Cristo. Essa predestinação, ela, na verdade, ela contradiz o que Cristo fez na cruz. Por quê? Por 2 motivos aqui, ó. Já que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz pelos pecadores, se alguns já tinham sido predestinados para a perdição e outros para a salvação, aonde se aplica o sacrifício de Jesus? Se uns já foram destinados para a perdição e outros para a salvação, se aquele que foi destinado para a perdição, o sacrifício de Jesus não vai salvar, e aquele que foi já antes de nascer destinado à salvação, o que o sacrifício de Jesus cooperou para a salvação dessa pessoa? Né? Então, alguns pontos aqui que os calvinistas teriam que responder aqui para nós, né? Agora, o arminianismo, ele fala sobre livre-arbítrio. Calvinismo fala sobre predestinação. Arminianismo fala sobre livre-arbítrio. Então, o arminianismo é uma doutrina firmada nos conceitos do teólogo holandês Jacobus Arminius, por isso esse nome, arminianismo. O livre-arbítrio, sob muitos aspectos, consiste no oposto da doutrina da predestinação elaborada por Calvino, pois apregou que o homem pode sim tomar suas próprias decisões. É o homem, é o ser humano que vai determinar o seu destino final. Nós, cada um de nós, somos responsáveis pela nossa alma. É o que a gente está fazendo aqui na Terra, em vida, que vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. É o que a gente faz, são as nossas decisões que vão mostrar se a gente de verdade vai querer passar a vida eterna com Deus ou não. Se você acredita que a pessoa ela já está, querendo ou não, vai ser salva, vai para o céu, mas tem gente que parece que não quer ir para o céu, gente. Não é verdade? Tem gente que parece que não quer ir para lá. Não gosta das coisas que tem lá. Porque quando Jesus ele veio, ele falou assim, para a gente se arrepender, crer no Evangelho, e porque o reino de Deus estava aqui já. O reino de Deus, ele fala, está próximo. O reino de Deus está dentro de vocês. O que é o reino? É a influência do céu se manifestando na terra já. A gente vive o reino de Deus aqui agora e vai viver depois na eternidade, mas a gente já está começando a viver aqui agora já. Então, quando você vê Jacó sonhando, céu aberto, uma escada que está ligada no céu, na terra, anjos que descem, anjos que sobem, é uma amostra que o sobrenatural de Deus é real, que o reino, as coisas celestiais, divinas, se manifestam aqui na terra. Então Deus envia milagre do céu para cá. Nós, quadrangulares, acreditamos, Jesus cura. É um símbolo, é um cálice, e a cor é azul, por quê? Porque do céu, é o azul céu, do céu é derramado sobre nós a cura, a bênção de Deus. Então o céu se manifesta sobre nós aqui já, na terra. Quem é a terra? Somos nós também, nosso coração, nossa alma, nosso corpo. Então, se ele está se manifestando aqui e agora já, é para a gente entender, é para a gente se abrir, e é para a gente ter já um gostinho de como vai ser na eternidade.
Quando nós louvamos a Deus, quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando a gente fala em língua estranha, quando a gente recebe o poder do Senhor, quando a gente é usado por Deus para Deus curar alguém, quando a gente recebe uma bênção do Senhor, o que é isso, gente? É céus manifestando na gente. São as coisas de Deus. A oração é uma coisa de Deus, é um mistério, é um sobrenatural. As visões, os sonhos. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que não busca isso aqui. Você acha, de verdade, que essas pessoas vão querer passar a eternidade vivendo isso? Se não vivem aqui agora, se não querem isso aqui agora, você acha que quando morrer, simplesmente vira uma chave e ela vai amar as coisas celestiais? Claro que não. E aí, uma vez que está no céu, não tem volta, né? Uma vez estando no inferno, não tem como ir para o céu. Então, Deus, soberano, perfeito, sabedor de todas as coisas, onisciente, o que Ele faz? Ele cria o céu, mas Ele cria o inferno também. Porque tem pessoas que não querem o céu, irmãos. Tem pessoas que não querem a Deus, não vão querer. Por isso que é muito importante a gente já entender esses princípios e buscar ser espiritual. Porque só vai para o céu quem for espiritual. Tem que nascer de novo. Não é religião. Religião é carnalidade, está no âmbito humano e até diabólico muitas vezes. Então, tem que ser espiritual, tem que nascer de novo para entrar no reino. Não foi isso que Jesus falou para o grande religioso, Nicodemos? O cara era muito sabido, o cara era um príncipe fariseu, o cara sabia das coisas religiosas, mas ele fala, para entrar no reino, Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, porque ele está falando, se você não entender isso aqui agora, se você não começar a viver as coisas de Deus aqui agora, você não vai querer passar a eternidade lá. Então é complicado e é difícil de a gente aceitar essa tese de que a pessoa, querendo ou não, vai para o céu. Não, se Deus criou o inferno, é porque isso é até uma amostra da grande bondade de Deus, porque Ele não vai forçar ninguém a ficar com Ele, não. Só vai ficar com Ele no céu quem quer, quem o amar, quem crer nele. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Né? Bom, livre-arbítrio. Deus nos dotou de livre-arbítrio, graças a Deus. O livre-arbítrio, sobre muitos aspectos, vai vir realmente contra o calvinismo. Então, você fala assim, eu sou uma pessoa que crê na Bíblia, que crê na reforma protestante e sou uma pessoa que é um calvinista. Calvinista meio arminiano. Não tem jeito. Ou você acredita numa corrente de pensamento, ou você vai acreditar na outra, porque elas são conflituosas. Ou você crê na predestinação, ou você crê que Deus te deu livre arbítrio, tá? O Armínio, ele discordava das doutrinas do Calvino, porque ele dizia o seguinte, ó, quem crê na predestinação está fazendo de Deus o autor do pecado, por ele ter escolhido na eternidade passada quem seria ou não salvo. Isso é uma maldade. Quem crê na predestinação não crê que Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Quando declaro que as pessoas não podem dizer não, só tem que dizer sim. Mas a gente tem o livre-arbítrio. E o pior de todos, nega a necessidade e singularidade do sacrifício de Cristo. Porque já estava tudo antes antecipado, quem ia ser salvo e quem ia se perder. Então, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Então, é absurdo isso. Teses centrais do arminianismo. Ó. Primeira coisa aqui. Ó. Predestinação depende da maneira da pessoa corresponder ao chamado da salvação. A palavra de Deus em 1 de Pedro fala que nós fomos eleitos, predestinados à salvação. É o que está escrito na palavra. Então, o que aconteceu? No Jardim do Éden,
O Adão e a Eva não deveriam pecar, mas eles pecaram. A partir dali, toda a humanidade se tornou pecadora. Agora Adão e Eva vão passar a doença do pecado para todos os descendentes. Então todo mundo vai nascer com a doença do pecado. Uma doença que é degenerativa, fatal. Porque agora o homem vai morrer e ele vai, cada dia que passa, ele vai só piorando, ele não vai se renovando, ele vai se degenerando, moralmente, fisicamente. Então, cada ser humano vai agora tendo essa doença e passando para os outros seres humanos. O que aconteceu? Todos foram predestinados à perdição. Todos pecaram, todos estavam predestinados à morte. O salário do pecado é a morte. Aí, o Senhor, graças a Deus, já resolve, já tem o plano da salvação ali, naquele ato. Ali no Éden ainda. E falando, eu já resolvi o que eu vou fazer. Vira para a mulher e fala para ela, agora você vai ter muitas dores no parto, mas virá um descendente de você, mulher. O descendente. Que vai ter o calcanhar ferido pelo inimigo, por Satanás, mas esse descendente vai pisar a cabeça, esmagar a cabeça de Satanás. Então, ali o Senhor já estava realizando o plano da salvação. Jesus viria para cobrir os nossos pecados, morrer por nós, ser o sacrifício, e nesse ato nós fomos predestinados a sermos salvos. Então, Cristo viria para que todos que crescem fossem salvos. Então, todos os seres humanos que nascem estão predestinados em Cristo para serem salvos. Só que essa salvação, ela só vai ser aplicada se a pessoa responder ao chamado que o Espírito Santo vai fazer ao coração dela. Terão pessoas que o Espírito Santo vai chamar, porque o Espírito Santo, embora nós sejamos falhos, pecadores e decaídos, estamos realmente em uma depravação imensa. O Espírito Santo, ele vai até as profundezas de onde a gente está, no lamaçal do nosso pecado, e ele vai e fala ao coração. E ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele chega ao nosso coração, ele tem essa chave, ele tem essa autoridade para falar aos corações mais endurecidos e falar de maneira clara. Ele fala através dos profetas, ele fala através da palavra, ele mostra que Deus existe através da criação e ele fala na nossa consciência. Todos nós sabemos, até nossos filhos pequenos sabem o que é certo e o que é errado. É tanto que para tentarem se livrar de punições, eles mentem. E nenhum de nós ensinamos nossos filhos a mentir. Mas eles mentem. Porque no fundo, eles têm um instinto de preservação e de tentar se sair bem. É a consciência já sendo delineada, sendo formada. O Espírito Santo fala à consciência, fala ao coração, fala através da palavra, ele fala da maneira que a pessoa compreende. Ninguém vai para o céu ou para o inferno desavisado, sabe? Cheguei de gaiato no navio. Não, ele vai saber exatamente, porque ele está lá ou cá. Ele vai saber. Todos têm oportunidade, todos o Espírito Santo vai chegar e vai falar e vai chamar para ser salvo. Mas serão salvos aqueles que corresponderem a esse chamamento. Terão pessoas que vão dizer não, e ao livre-arbítrio. Uma segunda tese do arminianismo é que sim, gente, Cristo morreu em prol, meu Deus, de toda a humanidade. Mas somente aquelas pessoas que creem é que serão salvas. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João, por favor? João, capítulo 3.
olha que coisa. A gente conhece muito João 3,16, né? Mas vamos ler um pouquinho mais, depois do João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então não tem história que alguns, mundo, toda a raça humana, fosse salvo por ele, mas ele continua falando. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. O que não crê, porém quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem pessoas que vão dizer não, sim. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Tem pessoas que não vão amar o Senhor, nem a sua palavra, nem a sua obra. Por mais absurdo que isso pareça, por mais louco que isso pareça. Pessoas que não vão amar, não vão aceitar, não vão crer, vão confrontar, vão afrontar, vão ridicularizar. Não vão se deixar salvar. Não vão se render a Cristo, o único Senhor Salvador. Cristo morreu em prol de toda a humanidade, mas só quem crê em Cristo é que vai ser salvo. Terceira, a pessoa não tem a capacidade de crer e precisa da graça, mas a graça pode ser resistida. De verdade, nós não temos mesmo, por ter natureza pecaminosa, nós não temos a inclinação para o bem. A nossa inclinação é má. Então, a gente não sentiu assim muita vontade nos primeiros convites que a gente recebeu para vir para a igreja. E sabe, alguns de nós demos muitos perdidos naqueles irmãos, amigas, pessoas da escola. Vem comigo, e a gente mentia. Tá bom, vou nada. A gente resistiu, a nossa inclinação não era para as coisas de Deus. É para a carne. É mais fácil pender para o pecado. É mais fácil pender para o prazer momentâneo da carne. É mais fácil, mais prazeroso fazer o que a gente quer, né? E geralmente são os pecados, eles dão prazer para nós, só que eles enganam a gente. Se o pecado tivesse a consequência imediata, as pessoas não pecavam. Mas como a consequência não é imediata, as pessoas acham que saem ilesas, né? E falam, que prazer maravilhoso, e vou continuar assim. Então, se não fosse o Espírito Santo realmente falando no nosso coração, de verdade, a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente tem sono, a gente tem um monte de outra prioridade, a gente não perdoa, a gente não serve, entendeu? Se não for o Espírito Santo realmente nos trazendo para próximo de Deus, a gente não vai, né? Mas uma vez que a gente se rende ao tratamento do Senhor, nós somos salvos. E aí é o grande lance, é onde a igreja está sendo formada. Deus está tirando das instituições visíveis aqueles que realmente amam a Ele. E só Deus sabe quem é essas pessoas. Só Deus sabe quem é a igreja. E Deus separa mesmo o joio de trigo. E porque vai ter muita gente, às vezes, no meio da instituição, falando que é igreja, mas não é. Porque resiste à graça. Às vezes as pessoas, que nem o pastor trouxe uma mensagem muito poderosa domingo. E aí nós temos o cuidado de escrever e divulgar, porque é a palavra de Deus. E aí alguns irmãos, quando recebem essas mensagens, escrevem assim: pastor, que bom, que mensagem abençoada, que Deus continue te usando. Que Deus continue falando através de você. Que maravilha.
É a oração deles, né? Mas a nossa, sabe qual é? Dos líderes, do pastor, tenho certeza, é que assim, a sua oração para mim é: Deus continue te usando e vai falando comigo, vai tendo confirmação. Mas sabe qual é a nossa? Que você os coloque em prática. Porque não adianta ficar ouvindo uma, outra, e achar maravilhosa, e realmente a palavra de Deus é maravilhosa. Mas nunca trazer para a prática e resistir à graça. A graça está sendo liberada, mas quando a gente ouve e não pratica, nós estamos resistindo. Não é verdade, irmãos? Quando Deus chama a gente para obedecer, a gente nunca obedece, a gente está resistindo. Essas pessoas não são salvas. Não são salvas em duas maneiras. Não são salvas do perigo, não são salvas da enfermidade, não são salvas dos problemas e não são salvas na alma, que é a salvação final, que é a comunhão eterna. Isso é muito sério. Você tem livre-arbítrio. Usa bem o teu livre-arbítrio. Uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos abrir Hebreus, por favor? Hebreus 10. Que é o que o Armínio aqui, ele refuta, né, da doutrina do João Calvino. Uma vez salvo, salvo para sempre? Na minha Bíblia, o título está assim, ó, a partir do verso 19, Hebreus 10, 19. Na minha Bíblia está assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Olha só, o privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Que o dia, letra maiúscula, se aproxima, o dia do Senhor. O que ele está falando aqui? Vamos parando, né? Vamos por partes. Nesses 4 versículos aqui, o que ele está falando? Ele está chamando os crentes a uma vida cristã de fato. Não adianta achar que você é salvo, não importa o que faça, Deus vai dar um jeitinho, nem que seja nos 45 do segundo tempo, mas você entra no céu. Nada disso. Se você ler toda a Bíblia, ela te chama a você ter uma vida coerente, a uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? É se apartar, é se separar daquilo que é mal e começar realmente a viver e agregar à sua vida, trazer para a sua vida as coisas celestiais. Se separar é você pouco a pouco ir tirando da sua vida, tirando do seu ambiente, tirando da sua rotina aquilo que é diabólico, irmãos. E viver aquelas coisas que são de Deus na sua vida, no seu cotidiano. Isso é andar em santidade. Não tem nada a ver com o ritual, não tem nada a ver se eu oro 5 minutos ou 1 hora, e depois eu me levanto e continuo xingando, continuo sendo desonesto, continuo, sendo imoral. Não é isso. É você, de verdade, permitindo que o Espírito faça uma limpeza dentro do teu coração, tirando as coisas diabólicas que estão ali e inserindo as coisas de Deus em você, trazendo o amor de Deus para você, a alegria de Deus para você, a santidade, a pureza, o amor verdadeiro. Então, ele está falando, você precisa caminhar desse jeito. Se guarda a sua fé, guarda a sua confiança. Não deixa de congregar.
Não deixa de estar junto com os outros irmãos, ou seja, não deixa de ser servido pelos irmãos e de servir aos irmãos, porque tem gente que está achando que está se bastando, tem gente que está se isolando, e ele fala, não é para fazer isso, porque se você se isolar, quem é que você vai admoestar? Quem é que vai te admoestar? Quem é que vai te corrigir? Quem é que vai te alertar? Principalmente agora que está se aproximando o dia do Senhor. E a gente está vivendo os últimos dias, o fim dos tempos, desde que Jesus ascendeu aos céus. Então, se Paulo, né, a gente acha que é Paulo que escreveu aos Hebreus, já está falando isso naquela época, você imagina agora como está ainda mais perto para nós, nossa geração, esse dia do Senhor. Então a gente tem que estar, realmente não tem tempo para ficar brincando, não. A gente tem que estar desperto, a trombeta a qualquer momento pode soar realmente. Quem vai subir são os espirituais. Quem vive já quer viver, está vivendo o céu na terra já. Já está buscando as coisas aqui e agora, as coisas do reino dos céus aqui. E ele vai dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre? Não, tem que ter, cadê? O seu livre-arbítrio, a sua escolha por Deus todos os dias. Cadê? Por quê? Verso 26. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido já o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, sabe o que resta para aquelas pessoas que estão vivendo assim, a gente está vivendo na época da graça. Deus me perdoa, eu peço perdão, Deus me perdoa, Deus é bom. Então a pessoa fica maquinando o pecado, ela já maquina o pecado, depois ela sabe que ela pede perdão. Eu vou jogar umas lagriminhas aqui para Deus e Deus vai me perdoar. Você está pecando de forma deliberada, depois de conhecer a palavra, depois de já ter tido contato com as coisas de Deus, depois de já ter sido curado por Deus, depois de já ter sido liberto pelo Senhor, e está indo com esse pensamento, o que resta para essa pessoa? Salvação ainda? Não, mas uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí ele fala, mas quem está rejeitando as coisas de Deus? Se era assim, severo quem era pego, infringindo a lei, imagina, depois da graça, depois do grande amor de Jesus derramado. Quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou, considerou uma coisa sem valor, o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajado o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Então, as pessoas que ficam brincando, né, com as coisas de Deus, com a salvação, tipo assim, olha, eu fui dar um tempinho ali no mundo, mas eu já volto. Fica tranquila, eu já volto. Quem fica profanando o sangue da aliança, ele pergunta, o que fazer com uma pessoa dessa, a não ser esperar juízo? É juízo, não é salvação, não. Há um grande perigo das pessoas, sim, darem as costas para a salvação. E, para essas pessoas, não há mais esperança. Depois de conhecer, depois de experimentar, depois de ser curado, o pastor está falando, por isso que Deus vomita o morno, que é aquela pessoa indefinida, né? Nem é tão ruim, entre aspas, para ir para o inferno, mas também não é bom para ir para o céu. Quem é esse ser? Quem é essa pessoa
que gosta das coisas de Deus num dia, depois desgosta no outro, depois gosta de novo, depois... É o morno, é o indefinido, não é quente nem é frio. Quem é isso? O que é isso? Hã? Melhor que fosse frio de vez, porque poderia ser incrédulo de vez, que é o incrédulo, quando ele tem contato com as coisas de Deus, ele pode ser salvo. Mas um morno, um indefinido, que fica nesse vacilo, essas pessoas estão dando as costas para a salvação. Você acha realmente que Deus vai forçar essa pessoa que não quer Ele aqui na terra, quer Ele? Você acha que Deus vai forçar que passe com Ele a eternidade no céu? Ei, irmão, você acha que Deus faz isso? Você faria isso? Não faria. Você imagina que Deus faria uma coisa dessa? Não. Por isso que Ele fala, aparta-te de mim, não conheço você, nunca te conheci. Eu quis me revelar a você, mas você não queria me conhecer. As pessoas às vezes querem as coisas de Deus, querem o poder de Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não querem a Deus. Aí fala, não te conheço. Bote para o lugarzinho que você sempre quis. A diferença do pensamento entre cristãos reformados, gente, mas e aí? Acredito no livre-arbítrio ou acredito na predestinação? A gente tem que compreender uma coisa aqui, ó, o que realmente importa para nós. Para a gente resumir aqui. Ó. Em relação a esses temas, predestinação e livre-arbítrio, o que os cristãos reformados precisam ter em mente é o seguinte, que Deus não fica limitando a sua salvação e as suas bênçãos maravilhosas a sistemas teológicos. Ele não vai enquadrar algo tão poderoso e maravilhoso a sisteminhas que a gente que cria, né, que quer entender. Então, já não se preocupe com isso. Ah, mas eu acredito nisso. Não, isso não é muito importante para você. Eu só estou dando uma linha para você entender no que a gente acredita de verdade. Né? Que a gente tem livre-arbítrio. Mas, e a verdade incontestável é o amor de Deus, que a todos quer envolver, porque Ele amou o mundo de tal maneira e de uma percepção muito além da nossa humana, que Ele entregou o seu Filho para redimir o mundo perdido indistintamente. Não importa se é homem, se é mulher, se é velho, se é criança, se cometeu grandes pecados, se cometeu pequenos pecados. Ele morreu para que todos fossem salvos. É Deus, é Jesus que nos salva e nos transforma, mas transforma aqueles que creem nele. E salva a gente, faz com que a gente dia após dia se torne de verdade a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. A Bíblia ensina para nós, aí eu quero terminar em 1 Timóteo 2. Você pode abrir comigo? 1 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, verso 3. E é assim que eu quero terminar, falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele salvou, veio para salvar todos. Ele se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Seu amor, o plano de Deus é que todos venham a ser salvos, venham chegar ao conhecimento da verdade. O nosso Deus é um Deus justo, amoroso. E em Romanos 2:11 fala que não faz acepção de pessoas para a salvação. Não faz. Então, não importa quem você é, o que você fez. Se você crer nele, de verdade, no sacrifício e no amor dele pela sua vida, isso vai ser o bastante para você. Amém?
Alguma pergunta, irmãos? Não? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradeço pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de meditarmos, Deus, na tua palavra, de entendermos como a tua salvação tão preciosa e maravilhosa, ela é operada nas nossas vidas. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor, falando aos corações ainda mais, trazendo as respostas, para que todos nós estejamos bem convictos de quem é o nosso Salvador e a forma, Deus, como nós vamos viver e operar a salvação tão preciosa que o Senhor tem nos dado. Para a glória e louvor do seu nome eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Semana que vem nós vamos aprender sobre